Tem clubes interessados no Bruno Mendes? Boa tarde, Samir Carvalho, seja bem-vindo ao nosso De Primeira. Boa tarde, Razan, PVC, a quem nos acompanha no De Primeira. A gente vem acompanhando essa novela, porque virou uma novela mesmo, o caso Bruno Mendes no Corinthians. O jogador tem contrato com o Timão até o fim desta temporada, já pode assinar um pré-contrato com qualquer outro clube em julho deste ano. Perdeu espaço, é bom lembrar que o Bruno Mendes foi titular, virou titular absoluto no Corinthians somente nesta temporada. Foram 15 jogos, sendo 13 como titular, atuando como titular, e agora perdeu espaço. Faz 3 jogos que ele amarga aí o banco de reservas. A gente tem acompanhado as propostas para cá, para lá, enfim. O assunto novo é o seguinte: Flamengo e Inter a gente já sabia, né, que estavam interessados no Bruno Mendes, mas a informação que a gente apurou é que o Atlético Mineiro e o Grêmio também entraram na parada. Consultas e até propostas foram feitas ao jogador, né, ao Bruno Mendes. Isso foi levado ao Corinthians. O Corinthians está sabendo aí dos 4 interessados. E a questão é se o Corinthians vai cobrir ou não essas propostas, porque o que pega hoje, no caso do Bruno Mendes, é não só a questão salarial, né, que você praticamente está encaminhado, mas também as luvas, e o jogador ainda não se decidiu, ainda não respondeu, né, se vai renovar ou não com o Corinthians. Fica sempre aquele empurra-empurra, né? É o Corinthians que não responde, é o zagueiro que não responde, enfim, um fica jogando para o outro nos bastidores. A questão é que o Corinthians deixou esse assunto se arrastar, essa questão se arrastar para o último ano de contrato. Ficou a situação um pouco complicada agora para o Timão no mercado da bola. O técnico Vanderlei Luxemburgo elogiou bastante o Bruno Mendes em entrevista coletiva após o empate do Corinthians contra o Fortaleza, mas eu apurei que o Bruno Mendes hoje ele se considera a 4ª opção da zaga do Corinthians. Não dá para a gente realmente afirmar isso, porque vem jogando Murilo e Gil, e por enquanto não houve alteração. Então a gente não sabe se o Vanderlei, por exemplo, vai apostar no Caetano na frente do Bruno Mendes, ou até no próprio Balbuena, esse que já perdeu espaço. Eu acho bem difícil, porque o Corinthians não vai renovar o empréstimo dele, ele deve voltar ao Dinamo no meio da temporada. Fica só a questão se o Vanderlei vai utilizar primeiro o Caetano ou o Bruno Mendes, né? Nesta quinta-feira o Corinthians enfrenta o Botafogo, e o Vanderlei indicou que poderia fazer mudanças na dupla de zaga. Mas o Bruno Mendes se considera a 4ª opção. Isso pesa bastante para ele deixar o Corinthians, porque ele acredita que em outros clubes ele vai ter mais espaço. Razão. Vamos acompanhar essa situação, né, PVC? O Vanderlei vai mexer mais no time. O Vanderlei está tentando ficar em silêncio o máximo que ele pode, vai falar só em coletiva, mas ele tá preparando mais mudanças no time. Não dá para ter certeza de quais serão, mas ele vai fazer mais alteração. Hora para mexer com o brilho de jogador, hora para colocar um jogador que ele perceba que está pedindo passagem. Vai ter mais mudança aí à vista. Hoje é aniversário do Vanderlei Luxemburgo, 10 de maio de 52, ele faz 71 anos, o que reforça uma informação que a gente já deu semana passada. O Vanderlei, aos 70 anos de 11 meses, já era e é ainda mais agora o técnico mais velho da história do Corinthians. O Corinthians, como já falou Samir Carvalho, enfrenta o Botafogo amanhã, 7h30 da noite, no Newton Santos, melhor dizendo. Engenhão, a força do costume, né? Porque era Engenhão. É Newton Santos já há algum tempo. O Botafogo recebe o Corinthians. O Botafogo que é líder do campeonato com 100% de aproveitamento, 4 jogos, 4 vitórias. E o Luxemburgo, que já havia mexido na equipe, tirando o Yuri Alberto, colocando ele no banco e colocando ele no segundo tempo, PVC. Essa história de Engenhão e Newton Santos é que a torcida do Botafogo gosta de ter o estádio chamado de Newton Santos, mas é mais ou menos como você dizer Mário Filho Maracanã, né? Nelson Rodrigues não chamava, depois de ser batizado Mário Filho, o estádio do Maracanã. Nelson Rodrigues sempre escreveu o estádio Mário Filho, que era o irmão dele, afinal de contas. É assim, quando a torcida do Botafogo faz questão de dizer Newton Santos, mas digamos, estádio Newton Santos ou Engenhão, porque o bairro continua sendo Engenho de Dentro, no Rio de Janeiro. É que nem a lenda, e é lenda que eu aproveito para desfazer, de que é San Siro quando joga o Milan e Giuseppe Meazza quando joga a Internacional. Não, é o estádio Giuseppe Meazza no bairro de San Siro. Então é San Siro sempre. Joga a Inter, joga o Milan, o estádio com nome popular é San Siro, e hoje tem semifinal de Champions League lá em San Siro. Ou seja, os 2 jogos serão no San Siro, então, PVC. Os 2 jogos vão ser no San Siro.
Porque é Inter e Milan, Milan e Inter. E o Giuseppe Meazza jogou na Inter e no Milan. Ou seja, para dar mais ainda um nó na cabeça de quem talvez esteja confuso com essa situação. Mas eu já ouvi essa lenda também. Eu lembro que quando jogava futebol virtual, o pessoal falava assim, não, quando é mando de um é tal nome, quando é mando de outro é outro nome. Meu amigo Silvio Lancelotti, que eu amo de paixão, esteja onde estiver, é muito responsável por essa lenda. Ele espalhou essa lenda, mas é lenda. Entendi. O Samir Carvalho, o que não é lenda, então, é o fato de que o Yuri Alberto perdeu a vaga no último jogo, entrou, fez o gol, tirou a zica. Fica a pergunta no ar. Será que ele vai titular amanhã, continuar na reserva? Temos alguma possibilidade nesse sentido? Dá para a gente especular um pouco por conta da entrevista coletiva do Vanderlei, né? Ele deixou claro que não curte muito a ideia, ressuscitou, né, a polêmica que foi criada pelo Vitor Pereira, que o Roger Guedes e o Yuri Alberto não podem jogar juntos. E o Vanderlei meio que citou isso também na entrevista coletiva, que não gosta muito da ideia de Roger Guedes e Yuri Alberto juntos, né? Isso realmente gera uma polêmica. A gente vai precisar aguardar. O PVC disse algo que o Vanderlei tem evitado falar. O mistério no Corinthians também é grande. O Vanderlei tenta blindar o máximo possível para não vazar informações em relação à escalação, né? E a gente sabe que o Vanderlei ele tem esse poder aí nos bastidores, para que não vaze nada antes da hora. Apesar que o Yuri Alberto vazou, né? A gente já comentava sobre o assunto antes do jogo contra o Fortaleza. Mas há expectativa, sim, né, do Yuri Alberto ser mantido no banco de reservas por conta do que o Vanderlei falou em entrevista coletiva, viu, Razan? E esse é um ponto importante para a gente prestar atenção amanhã na escalação também, que é o Paulinho, porque o Fausto Vera não joga, o Duqueiroz está fora, o Maicon vem de um erro grave contra o Independente Del Valle. Eu não sei o que o Samir pensa, eu acho que vai jogar o Maicon, mas pode ser o Paulinho como volante, porque pela primeira vez, desde o ano passado, um técnico escalou o Paulinho como meio-campista e não como segundo atacante. E o Paulinho, na cabeça do Vanderlei, é meio-campista. Só que para jogar no meio-campo, ele precisa ter a força para jogar no meio-campo, que ele não tem conseguido demonstrar. Como não tem Fausto Vera, não tem Duqueiroz, acho que a vaga está entre Maicon, Paulinho e alguém que eu não esteja enxergando. É isso mesmo, o PVC. Você adiantou isso, né? Porque existia essa confusão de qual seria a posição do Paulinho agora. E na partida contra o Fortaleza, o Vanderlei coloca ele na segunda linha, né? O Corinthians atuando ali no 4-1-4-1, com algumas alterações no esquema para o 4-2-3-1. Mas o Paulinho, enfim, atuou na segunda linha, atuou mais recuado, voltando a ser aquele segundo volante. Pode ser que seja o Paulinho, mas você acertou. Ou é o Paulinho ou é o Maicon, porque só se o Vanderlei fosse incoerente, já que o Cantillo não foi nem relacionado, né, para o último jogo, ficou fora do banco de reservas. Os treinadores às vezes costumam fazer isso, né? O cara não é nem relacionado, está descartado, daqui a pouco aparece como titular. Não sei se vai acontecer isso com o Vanderlei, mas eu acho que está mais dentro essa questão mesmo aí que você citou, entre o Maicon realmente e o Paulinho para substituir o Fausto Vera. A não ser que ele recue o Matheus Araújo, coloque alguém lá na frente, que eu acho difícil essa questão do Matheus Araújo atuar como uma espécie de volante, mas eu acho que os dois são os favoritos mesmo aí, o PVC Razan, para entrar no meio campo aí com a ausência do argentino. Então amanhã você volta aqui no De Primeira para conversar com a gente sobre a possível escalação do Corinthians para esse jogo contra o Botafogo. Fechado, Samir? Fechado. Vamos aguardar se o Bruno Mendes aparece, né? Porque foram vários elogios ao Bruno Mendes e ao Caetano. A situação do Bruno Mendes realmente está muito estranha, com 4 clubes ainda interessados, são 4 clubes grandes do futebol brasileiro. Realmente não destrava, né? Fica nesse empurra-empurra, o Corinthians que não responde, é o atleta que não responde. Ele perdeu espaço, né? A gente acha estranho porque o Luxemburgo elogiou demais, gosta demais do Bruno Mendes, gosta de zagueiro uruguaio, mas o atleta perdeu espaço. E ele falou também que o Caetano, ele pediu no Vasco, quando era técnico do Vasco, ele pediu a contratação do Caetano porque viu o Caetano jogar no CRB. Então ele elogiou demais o Caetano. Pode ser